Boa noite, tudo bem? Que sejamos todos bem recepcionados, com muita alegria que nós nos reunimos sempre para que juntos possamos trazer Jesus, né, para bem pertinho dos nossos corações. Vou dar mais alguns minutinhos. O som está bom, pessoal? Maria, o som tá bom? Boa noite. Boa noite, Sinomar. Que sejamos todos nós unidos. Boa noite, Maria. Boa noite, Kelly. Teve mais Maria Aparecida. Só mais uns minutinhos e nós já vamos começar. Que bom, Nilva, Kelly, Pedrinho, meu amigo Pedrinho, Nina, muito bom. Bom, então eu acredito que possamos começar. Lourdes, boa noite. Então vamos assim, queridos companheiros, nos tranquilizarmos, vamos procurar absorver o máximo possível de tudo que a espiritualidade amiga preparou para nós nessa noite. Que nós possamos nos sentir agasalhados no coração de Jesus e que através dos seus benfeitores espirituais possamos receber tudo aquilo que necessitamos para nos fortalecermos, para continuarmos seguindo a nossa caminhada evolutiva. E assim, unidos, vamos nos unindo à equipe espiritual do Leal, que carinhosamente está nos recebendo hoje, rogando a esses queridos irmãos que me assistam, que nos assistam, que me intuam e que assim possamos chegar ao coração de todos. Então, com os nossos corações cheios de amor, nós vamos dando por iniciado o nosso encontro desta noite. Coincidentemente, hoje, tem todo ano, mas tem datas que, por mais expressivas que sejam, importantes, hoje é o Dia Internacional da Família. E eu, como eu sou assim, um pouquinho curiosa, eu fui saber, né? E aí, no dia 20 de setembro de 1993, a ONU instituiu este dia, 15 de maio, o Dia Internacional da Família. Então veja que importante, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho da família. Aí vocês podem dizer, nossa, família, família, nós deveríamos falar dela todos os dias de nossas vidas, de suma importância que ela é. Por quê? Porque é através da família que nós conseguimos, a nossa evolução espiritual, e é através da família que tudo tem início. Já diz, não é, que a família é a célula mãe da sociedade. Então, tudo que se reflete no ambiente familiar vai se exteriorizar na sociedade. Então, a família, ela é de suma importância. Alguém já se perguntou, assim, bem lá no íntimo, nossa, por que eu estou nessa família? Alguém já se sentiu um peixe fora d'água dentro da sua família?
são questões que às vezes nos vêm à mente, não é? Mas nós temos que saber, como dizem, né, na reencarnação, não há erros de endereço. E às vezes, por mais bizonho que pareça, a família é a que nós necessitamos. Nós estamos convivendo neste atual estágio da nossa existência com aqueles irmãos, com aqueles espíritos que nós necessitamos para reformularmos os nossos laços afetivos, os fortalecermos e melhorarmos, né? Para que nós consigamos ficar mais unidos perto daqueles que já nos são próximos, como para nos unirmos àqueles que ainda, não é? Algum percalço lá das nossas existências, nós tenhamos alguma animosidade. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, reúne esses espíritos dentro de uma mesma família. A família em plenitude é o nosso tema. Mas para uma família chegar na sua plenitude, ela necessita de muito trabalho. Ela necessita de reencarnações e reencarnações, porque é um trabalho muito doloroso, muito difícil de nós conseguirmos essa plenitude numa convivência só, não é? Então, é laborioso, porque nós sabemos que dentro da família, justamente por nós encontrarmos os nossos afetos e os nossos desafetos, é que não é fácil. Mas por que será que a convivência familiar às vezes nos é penosa? Por que nós às vezes, ou na maioria das vezes, ou todas as vezes, acreditamos que os nossos familiares têm a obrigação de nos tolerar, que dentro do seio familiar nós podemos fazer tudo? E não é assim. Por quê? Já que tudo começa dentro da família, é na família que tudo vai começar a se harmonizar. Então vamos lá no início, né? Quando dois espíritos resolvem se unir para começar a fazer uma família. E aí receber todos esses outros irmãos que farão parte dessa prole. Então, tem aquele começo gostoso, né? Que acredito que a maioria de nós tenha passado, não é? Aquela fase do namoro. Ai, como é gostoso, não é? Aí a gente fica, como diz, né? Borboletas no estômago. Ai, o dia não passa, né? Chegando a hora do encontro. Aquelas situações, aquela espera. Ai, quando a gente avista o eleito do nosso coração, ou a eleita do nosso coração, ai, que alegria, né? E aí aquela fase de encantamento, aquela fase de ternura, não é? Aquela fase daquele amor, aquela coisa que fala assim, ai, é para sempre, é para sempre, né? E aí, dentro deste amor, né, as pessoas resolvem se unir. Só que nós sabemos que tudo tem uma fase de adaptação, porque são dois espíritos distintos que vêm de famílias distintas, com hábitos distintos, que vão se reunir para conviver. E precisa muita
paciência, muita tolerância, porque a fase do namoro é uma coisa, né? Porque às vezes no namoro a gente até percebe alguma coisinha aqui, alguma coisinha acolá, mas a gente cria aquela expectativa, ou então a gente cria aquela esperança, mas quando casar ele muda, mas quando a gente casar ela muda. Então já está começando assim meio equivocado, né? Porque se nós nos casamos acreditando que nós vamos poder mudar a outra pessoa, já não, sabe, já é meio caminho na contramão, né? Por quê? Porque nessa reunião espiritual, e nós vamos começar a falar da família aqui na Terra, tá? Nosso planeta de provas e expiações. Nessa reunião espiritual, tem que começar exatamente onde? Pelo respeito à individualidade. Porque se não houver esse respeito à individualidade, então não vai dar nada certo. Não é mesmo? Então, há que ter esse respeito. Por quê? Porque são diferentes, vieram de outras famílias. E aí há que ter essa fase de adaptação, de aceitação, de descobertas, que às vezes a gente não consegue assim de pronto, porque as construções são diárias. O casamento, muita gente acredita que o casamento ou a união estável, enfim, é o fim. E não é o início, não é? É o início. Tem uma historinha que o marido chegou em casa e falou assim: nossa querida, que cheirinho de bolo, nós teremos visita hoje? E ela diz: a minha comadre vem me visitar e faça o favor de tirar o sapato, que eu passei o dia todo faxinando essa casa, e quando a minha comadre chegar, essa casa vai ter que estar impecável. E aí a comadre chega e a comadre fala: nossa, sua casa está tão limpinha que eu vou até tirar os meus sapatos. E ela fala: imagina, a casa nem está tão limpa assim, sinta-se à vontade, não precisa tirar o sapato, não precisa fazer nada, né? E então, o que acontece? Acontece exatamente isso. Aí ela serve o bolo para a visita e a visita diz assim: ai querida, eu estou com sede, você poderia pegar uma água para mim? E aí ela fala: não, eu fiz suco, eu vou lá buscar. Aí o marido diz: ah querida, aproveita e traz um copo para mim também. Ela fala: imagina, se você quiser, você que vai lá se servir. Então, né, depois dessa história, o que a gente acaba chegando à conclusão? Que com o familiar não se precisa mais das gentilezas, né? Desses pequenos gestos de carinho, de amor. Já chegou: ah querida, cheiro de bolo, vamos ter visita. Olha só que condição, quer dizer, só tem uma coisinha melhor quando chega alguém. Não, essa coisinha melhor ela tem que existir todos os dias. Por quê? Porque o marido é importante, os filhos são importantes, a esposa é importante, né? Todos estão ali juntos numa única intenção, num único propósito, que é o fortalecimento dos laços afetivos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 18, ele diz que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Tá? E isto é uma grande verdade. Uma das finalidades mais importantes da reencarnação é exatamente esse reencontro de espíritos afins. Que ora estão reunidos no plano físico, que ora estão reunidos no plano espiritual,
ou que horas uns estão no plano físico, outros estão no plano espiritual, mas já fazem parte desta grande família espiritual. Porque hoje nós temos a família consanguínea, tá? Mas essa consanguinidade, ela já traz os laços espirituais. Então são espíritos que estão vindo juntos há séculos e séculos, não necessariamente sob o mesmo título. Tá? Por exemplo, em 10 reencarnações não quer dizer que se terá 10 pais, 10 mães, 10 esposas, 10 maridos, não. A titularidade vai mudando dependendo da necessidade reencarnatória naquele momento. Então, é de suma importância que se comece a cultivar para que nós consigamos chegar na família em plenitude, exatamente buscar este crescimento espiritual. A Maria escreveu que a vozinha dela dizia que o namoro era muito bom, mas para se saber da coisa é preciso, né, que o casal passe a comer sal juntos, né? Eu conhecia o seu Irineu lá da Casa Espírita, né, lá do Caminho da Luz, que ele dizia que a gente só pode dizer que conhece uma pessoa, e ainda assim, né, depois de comer um saco de 60 quilos de sal com ela. E é mais ou menos isso, né? Então, todos nós temos problemas familiares, todos nós, porque ainda faz parte do nosso processo evolutivo. E hoje em dia, nesses nossos atuais momentos, nós estamos vendo que durante a pandemia houve muitos divórcios, né? Outras famílias já se fortaleceram, já se redescobriram, porque andavam muito afastados, né? Então, aquela obrigatoriedade da convivência diária acabou fortalecendo os laços afetivos. Esses espíritos se redescobriram, né? Outros, infelizmente, descobriram que não dava para viver. Mas tudo isso faz parte do aprendizado para o espírito. Nada é em vão, nada é em vão. Não é porque nós rompemos a convivência com aquele ser que nós escolhemos para ser para a vida toda que o nosso compromisso afetivo terminou. Jesus mesmo nos disse, né, que a união, né, o que o homem uniu, Deus não separa, né? Ou o que Deus uniu, o homem não separa. Aí Jesus está querendo dizer da união espiritual e não da união de gêneros, né? Do casamento. É a união espiritual e essa nunca se desfaz, porque o nosso vínculo espiritual, ele é para sempre. Então, por que o que Deus uniu o homem não separa? Pode haver a separação através do divórcio, mas o vínculo espiritual ele existe. Porque às vezes eram espíritos que tinham tanta dificuldade, né, e que já ficou 10 anos, 15 anos, já é um grande progresso. Tá? Isso não quer dizer também, vocês não vão sair dizendo por aí que eu disse que tem que ficar 10 anos, 15 casados, depois pode se divorciar, tá? Nananina, não quero essa responsabilidade não, tá bom? Porque é exatamente isso. Não houve tolerância, não houve o cultivo da aceitação, porque não é fácil, não? De repente nós tínhamos a nossa vidinha de solteiro, que cá entre nós é maravilhosa, né? E aí nós vemos o nosso parceiro, né, que nós decidimos passar a nossa vida. E aí nós vamos descobrindo que o príncipe não era tão príncipe assim. E a princesa também não. Mas, com o fortalecimento desse vínculo, vai se chegar sim à princesa dos velhos tempos. Onde que está aquela parte maravilhosa do início?
Onde que foi parar aquele encantamento? Ah, a rotina esmaga. A rotina faz a gente sofrer muito. Não. A rotina é exatamente para nós aprendermos ou reaprendermos o amor, a fortalecer o que já existe de bom. E aí tem os filhos. Os filhos vão se espelhar nos pais. Exatamente. Então, se os pais não têm um bom comportamento, isso vai refletir naqueles filhos. Então, nós vamos ver que a família, ela é de extrema necessidade e de extrema importância. É por isso, exatamente, Carol, né? O Xerec e a Fiona. E todos, né, como eles, precisam aprender com essas diferenças, né? Porque são essas diferenças que nos atraem. Já pensou a gente casar com uma pessoa igual a gente? Não ia dar certo, né? Então, é exatamente nessas diferenças que nós vamos buscar o ponto em comum, que é exatamente a aceitação. Se não houver aceitação, a família não vai dar certo. Aí vem os filhos. E às vezes fica complicado. Porque às vezes o casal nem se conhece ainda, né? E chegam os filhos, que são espíritos que já foram acertados, né, lá no plano espiritual que viriam. E olha a responsabilidade, porque Deus, todos nós somos filhos de Deus, né? Mas Deus nos dá outros filhos para que nós os eduquemos. E a educação no lar, ela é de suma importância. É a primeira escola. E os pais são os primeiros educadores. E toda a educação que esses filhos receberem desses pais é o que eles vão devolver para a sociedade. Serão adultos equilibrados? Depende de como foram educados desde a mais remota infância. Bem orientados, filhos bem orientados, adultos equilibrados. Adultos que vão ser cooperativos na sociedade, que vão contribuir para uma sociedade melhor. Hoje em dia a gente ouve dizer assim: ah, eu não vou dar uma educação religiosa para o meu filho ainda não. Ah, quando ele crescer ele que escolha. Como assim? Cabe a nós, sim. Depois, quando ele crescer, se ele quiser ter outro segmento religioso, mas ele já tem a raiz. A sua raiz já foi alicerçada. É a mesma coisa. Você chega no seu filho quando ele é pequenininho e fala assim: você quer comer o quê? Não. Geralmente, todos comem o que a mãe preparou. Ou o pai, enfim. Não é assim? Então, a responsabilidade da educação é dos pais. Hoje em dia, já faz algum tempo, transferiu-se, terceirizou-se, não é? Essas obrigações. Né? Para a escola. A escola não tem obrigação de educar moralmente os nossos filhos. Isto é o papel que compete aos pais. A escola dá a educação intelectual. A educação moral é única e exclusivamente de responsabilidade dos pais. Isso mesmo, Pedrinho. Né? Uma grande nação, a base, o alicerce está dentro de nós, né? Dentro do lar, da família. É exatamente assim que nós temos que encarar. Então, a educação religiosa ela é de suma importância, tá? E tem que partir de nós. Exatamente, a sementinha vai ser plantada e com certeza vai dar frutos. Vai dar frutos.
não é? Por quê? Porque o terreno foi bem preparado, foi bem adubado. Porque não adianta hoje tem que ficar muito bem definido que os pais são os pais, o amiguinho da escola é amiguinho da escola, e que, enquanto pais, eu não sou o amiguinho da escola. Porque os pais são os melhores amigos que os filhos devem ter, mas nunca esquecendo que são pais. Hoje em dia, os espíritos que estão reencarnando, eles são muito inteligentes, isso de umas décadas para cá. Às vezes vem com a moral muito assim fragilizada, e se não encontram nos pais uma base sólida, tendem a fracassar, e aí lá na frente vão chorar os dois, os pais e os filhos. Eu não sei dizer não para o meu filho, mas tem que saber como dizer não, explicar, não é? Olha, isso não pode ainda por conta disso, daquilo e daquilo, ou isso pode por conta daquilo, daquilo. Diálogo é a melhor ferramenta que existe dentro de uma família. Nenhuma família deveria existir sem que fizesse parte dela o pedido de perdão, o desculpa, o obrigado, o por favor, o dá licença. Desde pequenininho, vamos às vezes pedir pequenos favores para os nossos filhos, não que sejam necessários, mas, por favor, você poderia pegar isso para a mamãe? E quando ele for, muito obrigada. Por quê? São comportamentos simples, mas que já vai ficar entronizado naquela criatura. Percebemos as tendências boas nos nossos filhos, vamos fortalecer. As más tendências, porque todos nós as temos, vamos trabalhá-las. E como? Com amor. Com amor. Mas tem aquela fase da adolescência que muita gente fala, aborrecência. Não. Todos nós fomos adolescentes e com certeza todos nós, nessa transformação em que nós vamos saindo da primeira infância e vamos entrando, né, na juventude, todos nós. E se na primeira infância nós não fomos bem direcionados, aí quando a gente vai abrir a nossa malinha do que nós trouxemos, se o que nós recebemos até aqui não for melhor do que tem na minha malinha, que eu trouxe a minha bagagem evolutiva, né? Eu vou preferir ficar com o que eu tinha. E às vezes o que eu tinha não era bom. Então, educar, para eu educar, eu tenho que me educar primeiro. É como nos diz, não é? Se eu não tiver em mim, eu não vou poder ofertar ao outro. Tudo que eu tenho em mim, eu tenho que ofertar ao outro. Não é uma tarefa simples, mas se nós quisermos chegar nessa plenitude, e a família em plenitude vai ser lá na regeneração para frente. Por quê? Porque nós já vamos estar mais conscientes que o amor é o essencial. Não vai existir mais o meu, o seu, porque hoje a família consanguínea é importante, porque é o nosso canal de aprendizado. Mas nós estamos caminhando para a família universal, onde não vai existir mais o meu marido, a minha mulher, o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho. Não vai existir mais, porque todos se amarão indistintamente.
porque já se veem como parte do todo que o Pai criou. Espíritos, filhos de um único Pai, que é o nosso Pai espiritual. Então, nós temos que caminhar sempre nessa direção. Ah, porque você não sabe como que é a minha família. Ah, porque você não sabe com quem eu me casei. Ah, como eu sofro. E não tem espíritas que dizem, ah, olha, eu casei, mas que tiro no pé. Eu já ouvi. Que tiro no pé, mas eu vou ficar. Porque se Deus quiser, na outra reencarnação, eu não vou chegar nem perto dessa criatura. Ai, ai, a gente olha assim e fala, tolinha, quem te falou? Lembra? O que Deus uniu, o homem não separa? Pois é, e às vezes vai voltar ainda na mesma titularidade. Marido e mulher. Temos que aprender a nos amar. A afetividade, ela tem que existir. Para uns, de uma forma mais doce, porque já são espíritos que conviveram muitas e muitas reencarnações e que estão reunidos na família consanguínea. São aqueles espíritos que a gente vê com o passar dos anos que ficam com a mesma feição, de tanta afinidade espiritual, a afeição física ela é semelhante. Então veja a importância. Então a família, ela é o que nós mais temos de importante, em termos de evolução, em termos de progresso espiritual, moral. Porque sem a família, com certeza, nós não conseguiríamos. De jeito nenhum. Né? Exatamente, que a Maria está colocando, né? Quando é que eu tenho que começar a dialogar com meu filho? Né? Desde a gravidez. Porque o espírito está ali. Ele está ouvindo. E já começa a aprendizagem ali. Então, se nós temos problemas familiares, não vamos desistir, não vamos jogar a toalha. Vocês acreditam que tem muitos casais que se separam porque um dos, né, que faz parte desse casal tem o hábito de deixar a toalha molhada em qualquer canto? Gente, isso é o de menos. Ah, mas eu falo todo dia, eu falo todo dia, eu falo todo dia. Não fala mais. Vai lá e pega a toalha. Para que todo dia esta situação? Ah, eu já não suportava mais. Ah, eu falava. Estava falando com as paredes. Não. Nós temos que tocar o coração das pessoas. Com gentileza. Não com cobranças. Cobrar é fácil. Nós gostamos de ser cobrados? Né? Exatamente. Paciência e amor são os medicamentos da alma. Que é o essencial. Né? Então, quando nós realmente olharmos para o outro, como se nós estivéssemos olhando para nós mesmos, quando nós entendermos as deficiências do outro, deficiências morais do outro, e trabalharmos em conjunto para o fortalecimento deste relacionamento, é onde nós iremos começar a construir um mundo melhor.
Por quê? Porque a família já vai estar alicerçada em bases sólidas. Exatamente, Carol. Respeito, paciência e um bom diálogo. Vocês já notaram que tem famílias, às vezes a gente percebe irmãos, pais, mães, não se falam há anos. Gente, não pode. Nós não temos que esperar chegar nesse nível. Peça perdão. Ah, mas eu não tenho culpa. Ah, a pessoa que é assim, porque sempre é o outro, né? Nunca somos nós. Não tem importância. Acolha, agasalhe. Não estamos juntos por acaso, né? Não somos anjos que estamos juntos, né? Somos espíritos endividados e que precisamos aprender. E aprender com a dificuldade do outro. Ah, mas eu nunca vou ser assim. Nunca vai ser, mas já não foi? Né? Já não tiveram tolerância conosco? Porque é que agora, de nossa vez, não a teremos. Então, viver sob 4 paredes, né, o mesmo teto, não é uma das tarefas simples. Por conta do quê? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? É por isso. Porque o dia que verdadeiramente reconhecermos no outro o nosso companheiro, a nossa companheira, né? Seja sob que titularidade for, né? Incluindo os filhos, como uma necessidade nossa de aprendizado, nós vamos ser eternamente agradecidos ao Pai. Então, antes de entrarmos naquela fase de lamúrias, de reclamações, de apontarmos dedos, que é muito fácil, vamos nos olhar, vamos nos analisar, vamos ver o que há de bom em nós, não é? Porque assim nós vamos ver o que há de bom no outro. É um reflexo, o amor se reflete em amor, como no início da história. Não é estranho o marido chegar? Quando eu comecei a ler essa história, eu pensei que ele fosse chegar e falar: ai, querida, que delícia, você fez um bolo gostoso para nós, né? Não, ele chega e fala: ah, teremos visita hoje. Não. Veja que situação, a que ponto se chega. Então, temos que amar. Essa é a receita, porque família não tem manual de instrução. Nenhum de nós tem manual de instrução. Nenhum. Todos somos individualidades, com as suas qualidades, as suas imperfeições, e temos sim que trabalhar em conjunto para que um dia chegamos na família em plenitude, quando aprendemos a vencer todos os obstáculos ou a maioria deles. Porque enquanto nós não tivermos em nós essa certeza de que só o amor é necessário, nós não vamos conseguir. Enquanto nós não nos libertarmos desse orgulho, desse egoísmo, nós também não iremos libertar o outro. Porque, às vezes, nós colocamos correntes no outro. Nós não deixamos que ele seja quem ele é. Seja companheiros, sejam filhos. Simplesmente travamos até aquele progresso moral. Então, o amor é a linguagem universal. E Paulo, meu querido Paulo, que eu amo de paixão, Paulo de Tarso, lá na epístola, né, a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, que ele fala do amor, né?
O amor é paciente, é tolerante, não é? Suporta tudo, não se enraivece, né? Não deseja mal. É tudo isso, não é? E vamos parar de ser cri-cri, gente. Nossa, nós somos muito cri-cri, e eu me incluo, tá? Às vezes implicamos por conta da... Olha, veja se é motivo. Às vezes implicamos por conta do tubinho de pasta. Às vezes implicamos, como eu disse, da toalha. Às vezes implicamos porque deixou o chinelo não sei onde. Às vezes implicamos, porque é um folgado, não me ajuda a fazer nada. Conversa, senta, diálogo. Né? Porque às vezes nós vamos nos fechando. Ao invés de dialogarmos para tentar resolver, não, nós vamos nos fechando. E aí, quando vai despertar, e aí, como é que faz? Obrigada, amiga. Então, todos nós temos família. Mais ou menos, estamos no mesmo compasso. Exatamente, né? Nem tempo e nem idade para ficar com mimimi, né? Todos nós estamos mais ou menos no mesmo patamar de família. E que bom! Vocês já viram quando nós encontramos essas famílias que já transcenderam? Tem. Deus, na sua infinita bondade Oi, Valtinho. Na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos permite que nós tenhamos conhecimento dessas famílias. Nossa, é o amor puro. Um auxilia o outro. Um não quer ver o outro em dificuldade. São amigos. Expressam felicidade. E Deus permite para que nós nos espelhemos, né? É raro nesse nosso atual estágio evolutivo, mas existe. E é um trabalho nosso de cada dia que nós vamos construir. Não é assim? Não é, Nilva? Eu lembro da história. Então, é exatamente isso, né? Às vezes a gente implica por coisinhas e não tem assim tanta importância. Mas o importante é exatamente isso, a união. Saber que hoje estamos todos reencarnados, que futuramente estaremos todos desencarnados, mas lá no plano espiritual nós vamos nos reencontrar. Não é este o nosso reconforto? E aí, ou nós vamos reencarnar no mesmo período ou não. Mas a nossa família, né, espiritual, ela vai estar sempre conosco. Vão estar lá do plano espiritual nos emitindo vibrações, nos intuindo, estando conosco. Vem nos visitar. Às vezes nós sonhamos com um familiar que nós não conhecemos ou não nos lembramos, mas eles estão lá, junto conosco. E isso é importante, né? Isto é o que nos aproxima, né? Então, gente, vamos parar de reclamar do outro e vamos olhar para nós mesmos, do fundo da alma, fazendo uma análise, e aí nós vamos ver se nós temos condições de apontar o dedo para o outro, como eu já disse. Com certeza não. Então o que está faltando é amor. É isso. Tá? É muito egoísmo. É muito egoísmo. E para fecharmos, tem uma historinha, né? Eles estavam comemorando os 50 anos de casado. E aí no café da manhã, ele sempre dava a ponta do pão para ela, né? E aí ela falou assim,
Ele falou: querida, olha quanto amor eu tenho. Eu adoro a ponta do pão, mas sempre a dei para você. E ela virou para ele e falou: querido, quanto amor eu lhe tenho, eu não gosto da ponta do pão. É bem isso, não é? Construção, paciência, tolerância. E assim nós vamos fortalecendo a nossa família. Nós vamos fortalecendo os nossos laços afetivos, vamos conquistando os nossos desafetos, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, colocou ali. Ah, mas nossa, meu filho é difícil. Não. Ele está ali te pedindo amor, só isso. Todos nós somos difíceis, mas ame. O amor suplanta qualquer coisa. O amor une. E é isso que nós temos que fazer. Sempre, sempre. E sempre pensarmos: eu estou aqui porque tem uma razão para eu estar aqui. Deus não iria permitir se não houvesse uma razão. Isso já basta para que nós nos revistamos da paciência, da tolerância e prossigamos com um sorriso, não é? Para assim a vida tornar mais fácil a nós mesmos. Exatamente, vamos amar acima de qualquer coisa. Tá bom? E é isso, pessoal. Então vamos valorizar a nossa família, tá? Não sabemos a quantas e quantas existências estamos unidos. Vamos amar. Amar é o melhor remédio. Tá bom? Eu queria cumprimentar, pedir licença, cumprimentar os meus amigos lá do Caminho da Luz, tá? Que eu não tinha visto. A Claudete, a Diana, o Pedro, a Ivanilde, o Ronaldo, tá? Obrigada, gente. Cumprimentar também todos os amigos, né? O Pedrinho, a Aline, né? Uma amiga nossa lá de Tupã, tá? Todos os amigos queridos aí do Leal, obrigada pela acolhida. Agradecer, eu já falei oizinho para você, meu amor. O Walter, né? O Walter, dentre todos, né? É um irmão também que a vida nos reuniu, né? Irmãos de coração. Agradecer a Maria pela oportunidade, agradecer a Vilminha, a Vilma Ferreira, o Nelsinho, não é? Esse casal maravilhoso que também são meus irmãos do coração. A Vilminha que me o elo, né? Entre a Maria. E é só agradecer aos amigos espirituais que estiveram conosco, pelo aconchego, e que todos nós vamos nos unir agora para vibrarmos esse momento tão importante e tão especial para todos nós. Então vamos assim nos tranquilizando, não é? Fechando os nossos olhos suavemente, não é? Vamos assim buscando Jesus no seu amor, deixando as luzes de Jesus envolver os nossos corações, nos transmitindo paz, harmonia, e que nós possamos espargir essas luzes através dos benfeitores espirituais a todos os locais em necessidade neste momento. Que todos os irmãos que estejam passando em situações de conflitos, em guerras, os irmãos que estão hospitalizados pela Covid, aqueles que estão se recuperando,
os nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual, todos possam receber neste momento todo o auxílio que necessitam. Vamos vibrar por todos aqueles que precisam trabalhar, que sejam amparados, indistintamente, independente de profissão, que todos sejam fortalecidos e protegidos. Vamos vibrando por todas as famílias que estão se iniciando, as famílias que já estão juntas, aquelas que estão atravessando por dificuldades, as famílias que se separaram, que hajam filhos, que Deus, na sua infinita bondade, envolva a todos, que todos possam ser amparados nesses momentos, que haja paz entre todos, que não haja desarmonia, contendas, que seja uma separação, já que resolveram, tranquila, que os filhos não sejam penalizados. Vamos vibrando, especialmente pelos nossos lares, por todos os nossos familiares, que possamos receber neste momento as luzes de Jesus em nós e que no nosso lar seja espargido uma tela fluídica de luz que vai assim energizando, higienizando todo o nosso lar, deixando a paz e a tranquilidade, a saúde. Vamos vibrar para a fluidificação das águas, dos bebedouros, da caixa d'água, dos copos, e que quando nós formos fazer uso, sejamos beneficiados, assistenciados dentro das nossas necessidades. Vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa usá-lo onde houver necessidade. E assim, com o nosso coração repleto de gratidão, nós vamos nos despedindo, rogando ao Pai, rogando ao Mestre Jesus, que sempre estejam conosco. E como nos diz o nosso amigo Walter, Jesus está conosco e nós estamos com Jesus, porque depende de nós. Muita paz a todos, obrigada pela acolhida, fiquem com Deus e uma boa semana a todos nós. Muita paz.